Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Terceira Porta, aquele podcast legal produzido pelo time da Sante, voltado, direcionado para você, cliente, amigo que está lá do outro lado, buscando trazer para você conteúdo qualificado aqui direto do litoral catarinense. E é lógico, tenho que agradecer o patrocínio da Casa do Marisco. Eles nos patrocinam e vão ganhar alguma coisinha por lá, né? Então, você que quer comer bem aqui em Itapema, vai lá na Casa do Marisco. Você chega ali na Praia da Ilhota, olha para o canto norte, lá em cima das pedras, tem um lugar bacana. E olha, não é só marisco não, tem peixe, tem carne, tem massa, tem frango. E o lugar é maravilhoso. A melhor vista do litoral você tem ali da Casa do Marisco. Chega lá e fala com o Jackson. Bom, eu convido você a, nesse momento, ir lá no YouTube, seguir o nosso canal. Vai no Instagram, vai acompanhar lá o nosso perfil Podcast Terceira Porta, vai no Spotify, baixa esse episódio e dá uma força para esse canal aqui. Tenha certeza que esse podcast já é um sucesso. E hoje nós temos um assunto muito bacana aqui, e eu estou bem assessorado hoje aqui. Primeiro, o nosso Claudião. Boa noite, pessoal. Vocês já conhecem o Cláudio. O Cláudio, nosso corretor, está conosco aí desde o ano passado, diretamente do Oeste Catarinense. Também vinda do Oeste Catarinense, já fechando 2 anos de casa, Morgana Micaela Lopes. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu quem agradeço, uma honra estar dividindo essa mesa de gigantes aqui para falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é investimento imobiliário e investimento de uma forma geral, né? Mercado financeiro, hoje a gente vai abordar tudo. Vai abrir a caixa preta. Isso aí. E agora eu quero a honra de apresentar o nosso convidado. Vou ler aqui o teu currículo, porque é um currículo longo, né? Longo não. Então, hoje quem está aqui com a gente, pessoal, é Bruno Saldívia, empreendedor desde os 6 anos de idade. Desde criança teve muitas ideias de negócio e, por incentivo dos pais, sempre desenvolveu essas ideias. Já empreendeu em diversos ramos, como produção artística e alimentação industrial, mas a sua verdadeira paixão sempre foi o mercado financeiro e o universo dos investimentos. Tem atuado no mercado de fusões e aquisições há cerca de 5 anos, atuou como assessor de investimentos pelo BTG Pactual, que foi aí que a gente se conheceu, e agora tem seu foco no mercado imobiliário. Bruno, teu currículo legal pra caramba, a gente sabe, te conheço desde quando tu estava no BTG, sei de toda a tua trajetória, do teu conhecimento, então, de verdade mesmo, é uma honra tu estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Trazendo conteúdo pro nosso cliente. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, porque a gente viu essa tua transição, né, do mercado financeiro pro mercado imobiliário. Então, da onde é que veio, como é que foi, se tu puder contar um pouquinho pro pessoal. Legal. Eu não sei o que tu vai falar, mas tu tem que falar, não pode deixar de falar essa história desde os 6 anos de idade aqui. É isso aí. Faltou no currículo exímio jogador de pôquer. Ah, verdade. Não, essa parte não dá. É por isso que não entrou no currículo. Não, desde os 6 anos é que desde os 6 anos eu começou a minha jornada empreendedora no centro de Porto Alegre, quando eu vi, né, ali perto do mercado público de Porto Alegre, algumas pessoas engraxando sapato. Sim. E eu estava com a minha mãe lá e eu disse, mãe, o que é aquilo que eles estão fazendo? Não, vamos ali olhar. Eu disse, pô, que legal esse negócio. Daí o cara fica brincando ali, porque eles fazem uns malabarismos, né? Fazem uma... E eu achei, como criança, aquilo um negócio muito interessante. E aí cheguei em casa e disse, pai, eu também quero fazer. E meu pai, beleza, vamos fazer uma caixinha daquelas para ti, comprar as coisas e tu vai aqui na vizinhança. E eu comecei. E aí, quando tu faz a primeira vez e tu recebe ali, né? Na época era cruzeiro. É. E aí eu recebi Meu a primeira... Deus, só um adendo que eu não sou dessa época. Não, nessa década que tu nasceu, isso não acontecia mais. E aí... Nem o engraxate, nem o cruzeiro. Nem o engraxate. E aquilo mudou a minha cabeça, né? E aí eu lembro que até na época, né, minha avó, com vergonha, meu Deus, vão achar quem tá botando o Bruno para engraxar sapato, né? Tentou me comprar, mas com dinheiro, né? Eu te dou uma mesada para tu não precisar fazer. Mas a graça não era o dinheiro, a graça era fazer. E eu me encantei que eu tinha capacidade de fazer as coisas. E a minha história, desde pequena, pai, vamos criar peixe de aquário para vender para loja de agropecuária. A loja de animais não tinha pet shop na época, era loja de animais. Loja de animais. E a gente fez isso. Meu pai, a gente cavava tanque no pátio de casa lá em Porto Alegre para criar peixe, sabe? Então, assim,
tive muitas coisas assim e eu sempre empreendi. Não, tu tinha esse espírito, de certeza. Isso. Tá explicado. Não, e tu foi pro lugar certo, né? Pra assessorar as pessoas financeiramente. Isso, Desde pequeno. e aí a paixão sempre foi pelo mundo dos investimentos, né? Daí mercado financeiro, sempre estudei, gostei desse ambiente. Tanto que o meu trabalho em fusões e aquisições vem disso, né? Então, eu gosto da parte empreendedora e da parte de estruturação financeira, finanças corporativas, tudo mais. Esse é o meu histórico, né? E aí, a assessoria de investimento vem nessa onda também, pela visão da alocação de recursos e da gestão de recursos, né? E aí, quando eu chego lá no mercado financeiro, eu percebo que é muito difícil você fazer as pessoas entenderem o porquê que elas têm que estar lá, porque o mercado financeiro tem um objetivo, o mercado imobiliário tem um objetivo similar, que é, né, a alavancagem do capital, mas eles têm razões diferentes para você estar num e estar em outro. E as pessoas, por não conhecerem essas razões e por o mercado financeiro não ser algo tão conhecido, muitos mitos, a facilidade de você enganar alguém, de alguém ser enganado, é muito fácil, de vender um sonho e entregar um pesadelo, né? Então, isso é muito comum. Vende-se um sonho e depois, no final, você tem o sonho não era bom, né? Era um pesadelo, né? Não, e o mercado financeiro, Bruno, além de tudo, ele não é muito simples também. Então, o que eu vejo? As pessoas, elas estão preocupadas no dia a dia no seu trabalho, na sua atividade, naquilo que faz ela ganhar dinheiro. Então, quando chega na hora de investir e elas optam por ir para o mercado financeiro, elas realmente precisam de alguém que diga, é assim que funciona. Elas não entendem como funciona e se tu parar para estudar o mercado financeiro, ele não é simples. Não. Você vai levar muitos anos. Complexo. E aí, como a minha visão sempre foi da gestão de recursos, o mercado financeiro, inclusive, para mim era um desafio, porque o cliente chegava lá com a ideia de que ele ia colocar o dinheiro e aquilo ia magicamente se transformar em um monte de dinheiro, porque ouvia uma história, porque via um vídeo no YouTube que contava uma história, ou porque ouvia um amigo contar que ganha dinheiro, porque as pessoas só contam quando ganham, né? A pessoa comprou 10 ações, 2 foi bem, ele vai te contar daquelas 2. Eu ganhei 30%. E aí a pessoa chega lá para ter esse resultado. A minha visão sempre foi da gestão de recurso e da gestão de risco, né? Eu sempre fui o cara mais chato na mesa em relação ao risco, né? Nos meus negócios todos. E eu chegava lá e eu contava o real cenário. Primeiro que eu perdi o cliente, porque se eu não incentivava ele naquele sonho maluco que ele tinha, ele diz, eu não quero estar aqui nesse ambiente, né? Porque ele achava que era só os louros, né? Você não tem o caminho a percorrer. E o segundo é que mesmo que a pessoa entrasse para fazer aquilo acontecer, não acontecia na velocidade que ela queria. Ou ela estava pela razão errada ali, né? Como a Morgana falou, aonde que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro no seu trabalho, empreendendo ou no seu trabalho, no dia a dia. E as pessoas querem ir para o mercado financeiro para ganhar dinheiro. E o objetivo do mercado financeiro não é esse. O objetivo do mercado financeiro é rentabilizar o capital. Então, você trabalha, você ganha dinheiro lá e o excedente daquilo que você produz, você tem ou em investir ele ou rentabilizar o capital, porque senão a inflação vai comendo, a taxa de juros, né? Todo dia o teu dinheiro vale um pouquinho menos. Você vai no mercado financeiro para proteção do custo desse capital. E quando chega lá para as pessoas e tu explica isso, não, você não vai ganhar dinheiro, você vai proteger. Já perdeu a graça. Isso, não está falando do que eles querem ouvir, né? Mas o percentual de pessoas no Brasil que ainda, onde separa alguma coisa do mensal ali para fazer algum tipo de investimento, é pequeno ainda, né? É pequeno, é muito pequeno. Não é um número significativo de pessoas, né? Se você olhar pela massa, né, da população, a média de renda da população é muito baixa, né? As pessoas ganham menos, na média, do que elas precisam para viver, né? Então, elas estão sempre mais endividadas. Mas quando ela consegue gerar um excedente em algumas profissões específicas, em algumas regiões específicas, isso tem uma potencialidade maior, elas querem investir para ganhar. Então, elas não têm essa clareza. Eu vou no mercado financeiro, para você ter uma capacidade de ganhar acima do que é apenas a proteção do custo do capital, né, o custo da inflação ali, você tem que entrar num cenário de risco muito grande. Se você não for bem orientado,
esse cenário de risco pode corroer mais facilmente o teu capital do que ele te trazer algum benefício, né? Não, Bruno, e assim, eu tenho muito da análise do perfil da pessoa que está investindo, né? Porque depende muito da fase da vida. Por exemplo, tu vai pegar um senhor mais velho que, ele não está no momento de correr risco para crescer patrimônio, né? Então, é isso que eu vejo, assim, do maior risco mesmo do mercado financeiro, que é a falta de informação que as pessoas têm. E aí as pessoas vão lá, como tu disse, com a motivação errada. Isso. Né? E sem conhecimento. E daí... Ficam à mercê do que ela ouvir, e esse ouvir pode gerar um problema grande para ela. Não, e assim, e pro assessor financeiro, o meu irmão tá tirando CREA para fazer consultoria. Sim. E aí eu falo para o CEA, isso aí. Isso. Eu falo para ele que tu mexer com o dinheiro das pessoas é quase pior do que mexer com a saúde. É isso aí. Então, e a falta de informação, ela vem do negócio também que assim, a pessoa coloca o dinheiro lá, ela não sabe, ela não entende o que tu tá fazendo com o dinheiro dela, mas ela quer o resultado. Isso. E aí tu tem uma oscilação, e o mercado financeiro, ele tem altos e baixos, como todo mercado econômico de uma forma geral. E é por isso que ele faz sentido. Isso aí. E aí, quando dá uma caída, pelo fato da pessoa não entender o porquê que ela está colocando o dinheiro lá, ela se desespera. É isso aí. E é difícil para o assessor também, eu acho, reverter isso, né? Não sei, eu não tenho experiência do mercado, mas eu acho que deve ser... Simplesmente, é difícil se a pessoa entrou lá sem a orientação correta. Se ela souber o que vai acontecer, tiver a clareza dos riscos que ela tem... Porque eu digo, o mercado financeiro, o maior risco dele é o de volatilidade. Porque se você recortar quadros de 5 em 5 anos no mercado financeiro, a bolsa sempre cresce. Porém, no meio dos 5, ele fez isso aqui. Então, se você não tiver a clareza do porquê você está lá e qual é o objetivo e como que você vai percorrer esses caminhos, você pode precisar desse capital na hora que ele está para baixo. E aí você ficou, às vezes, 3 anos, 4 anos lá, no dia que você quer, você está negativo ou... que seja empatado. Você ficou 4 anos empatado, perdendo valor do capital, né? E tem um outro ponto interessante, né? Eu não estou aqui falando mal, né? Do mercado financeiro, porque eu venho de lá e atuo lá, né? Não, então, e até porque, assim, eu sou a favor... Eu falo, né? Lá na Sante, a gente sempre aborda esse assunto, a gente faz treinamento, porque nós trabalhamos com o investidor. Então, eu sempre falo para o time que eu acho que é inadmissível nós, como corretores de imóveis, a gente sentar com um cliente investidor, isso, que é o ramo, que é o público que a gente atende, e a gente não ter noção sobre o restante do mercado, né? Então, eu sou a favor da diversificação. Isso, porque eles são complementares, né? Então, a visão do mercado financeiro, o objetivo dele é rentabilizar o capital. Ou seja, o teu capital que você precisa ter disponibilidade dele, então, aquele capital que eu vou precisar usar, posso precisar usar, ou vou querer utilizar, mesmo que seja para outros ativos financeiros, eu tenho que estar com ele alocado em um local no mercado financeiro que rentabilize ele, que simplesmente cubra o custo daquele capital parado. Mas que esteja disponível. Isso, mas que tenha disponibilidade. Quando você vai... O seu objetivo é alavancar esse capital, é fazer ele se multiplicar, né? Ele crescer ao longo do tempo de maneira mais efetiva, você vai ter que entrar num ambiente de risco. Lá no mercado financeiro, é reempreendendo o capital, você indo para a bolsa. Por que reempreendendo? Porque você está colocando numa empresa. Se você souber o valor daquilo que você está colocando, você vai fazer o seu capital crescer também de maneira organizada. Porém, é um ambiente que as pessoas não conhecem. E, em razão disso, você fica simplesmente pela orientação do assessor, que, inclusive, tem um conflito de interesse em alguns casos, em todos os casos, na verdade, que é o mercado financeiro remunera o assessor de diferentes maneiras. Para um produto de maior risco, ele remunera melhor o assessor. Então, a tendência é que, né, um profissional possa acontecer dele querer te botar no risco para ganhar mais. Se não está bem claro, você fica só pelo ouvido e você não conhece, aí você está entrando num risco que você não consegue controlar, porque você não sabe o valor claro daquilo que você está entrando como produto de investimento e, às vezes, nem o mercado sabe. O próprio mercado não sabe.
Então, acontece, uma analogia importante por que no mercado imobiliário a gente não tem esse desespero que a gente vê no mercado financeiro? Porque as pessoas sabem o valor do ativo imobiliário. As pessoas crescem conhecendo, vendo a evolução do mercado nas suas diferentes esferas, né? Lá na sua cidade, independente de onde você está. Uma cidade lá no interior, pequeno, você sabe quanto que vale o terreno da sua casa, o terreno do lado e o terreno do outro lado da cidade. Se cair uma bomba lá em Israel ou não sei aonde, o cara não vai vender o terreno que vale 80 mil por 50 mil no dia seguinte porque caiu uma bomba lá em Israel. A não ser casos muito excepcionais, tu não vai derreter o teu patrimônio... Por um motivo que é aleatório à tua vida no dia a dia. Especulativo, né? Especulativo. Que é o... Lá no mercado financeiro, as pessoas vendem. Por que razão? Às vezes elas nem sabem. Na pandemia, a galera achava que o imóvel ia despencar o valor, né? E aí, ainda durou acho que uns 15 dias a expectativa. E até hoje, a Morgana estava junto quando eu fui atender um cliente, acho. Ele falando, não, porque eu tenho quase certeza que daqui para frente vai diminuir o valor dos imóveis ali em Itapema, Balneário, porque não existe isso. Tá? Vai diminuir esse valor. Mas aí que eles se enganam, só vai continuar... E isso é um problema ali da nossa região, né? Os clientes, eles acham que ainda é especulativo a nossa região, e não é, já é consolidado. E isso se dá por causa daquilo que a gente já citou em outros episódios, que é a questão da relação oferta e demanda. Hoje, a nossa região ali, ela tem demanda do Brasil inteiro, não só do Brasil. Só dentro da Sante, nós já vendemos para 8 países diferentes. Né? Então, a gente tem muita demanda, nossa extensão territorial é muito pequena. Então, essa expectativa de que em algum momento os valores vão cair faz com que o cliente ele vá postergando a compra do imóvel, né, de investir, e cada vez vai ficando mais distante da realidade dele. É isso aí. E um ponto interessante é que, assim, na visão de gestão de recursos, né, você tem que sempre fazer uma matriz entre a segurança, entre a rentabilidade e a disponibilidade do capital. Essa é a grande chave de olhar para o ambiente de investimento lá no mercado financeiro e eu acho que no ambiente de investimento de uma maneira geral. Né? Então, assim, qual é a segurança daquele produto financeiro, daquele produto de investimento que eu estou entrando? Qual a rentabilidade que ele tende a me dar ao longo do tempo e a disponibilidade do capital? A liquidez. Né? A liquidez. Tá? E aí, como o meu viés sempre foi olhar para o investidor, a parte da disponibilidade do capital ela é mais resoluta, porque o investidor ele não tem, daquela parte de capital que ele está investindo, ele não tem uma necessidade de usar na semana que vem. E aí, quando eu olho para maior segurança com maior rentabilidade, o produto imobiliário vai ganhar do meu produto no mercado financeiro. Entendeu? E aí e nesse ponto que a gente começou como é que você saiu de lá e veio parar aqui? É quando eu olho que eu não tenho a competição desse produto no mercado financeiro, porque, obviamente, não é em todos os mercados que você tem a rentabilidade no ambiente que a gente tem e atua aqui no litoral, né? Mas o produto do mercado imobiliário, ele é mais seguro por natureza. E é muito mais fácil de você sentar com o cliente e explicar investimento imobiliário, porque ele já ouviu o vô falar, ele já ouviu o pai falar, ele já ouviu a mãe falar, já ouviu a tia falar. Desculpa interromper, nós estamos falando o primeiro ponto que eu acho que cabe, segurança. Segurança. Tá? Então, eu acho que essa palavra tem que... Porque é mais claro o processo de investimento e as pessoas já viram ao longo do tempo aquilo acontecer repetidamente. E no final das contas, quando você tem uma boa assessoria, daí vai dizer, existe um conflito lá no mercado financeiro que é você ganha mais quando você coloca o cliente no maior risco. Não necessariamente que ele vai perder, mas é um ambiente de maior risco. Mas no mercado imobiliário, o teu assessor ele não ganha mais para te botar num produto A ou B, ele ganha a mesma coisa. Porque nós temos uma regulamentação desse mercado que define como que é a remuneração do assessor, né, imobiliário, né, o corretor de imóveis, que ele parametriza isso. E aí você elimina esse conflito de interesse e você, como cliente, consegue escolher mais facilmente. Você sabe o que é o produto que faz mais sentido no seu coração, porque você já ouviu, porque você já viu. Eu gosto mais de apartamento, eu gosto mais de casa. E o cliente tem mais gerência, né, sobre aquilo, o que no mercado financeiro não é o... Exatamente. Então,
esse produto, se eu sentar com 10 clientes aqui, eu digo assim, a vantagem, né, como assessor, né, de trabalhar no mercado imobiliário é que 100% dos clientes já consideraram a compra de um imóvel. Sim. Não, e muitos... E no mercado financeiro essa conta é muito menor, né? E muitos que vão para o mercado financeiro, muitas vezes construíram o seu patrimônio no mercado imobiliário, né? E voltando ali para os 3 pilares do investimento, que é segurança, liquidez e rentabilidade, quando a gente vai apresentar para o nosso cliente, a nossa região e tudo mais, a gente entra nesse assunto também. E eu sempre falo que a questão da liquidez é um dos pontos que pesa muitas vezes para o cliente. Eu já tive cliente que sentou na minha frente e me abriu que aquilo era tudo que ele tinha. E eu falava... Então não vou te vender um imóvel. Então, o imóvel, nesse momento, ele não é o melhor investimento. Porque a gente sabe que ele não tem uma liquidez que, se acontecer alguma merda na tua vida... perdi o emprego, ficou doente, preciso fazer alguma coisa... Tu não vai conseguir ir lá e resgatar esse dinheiro de forma rápida, sem que daqui a pouco tu tenha que fazer o que o Claudião ali falou, de vou ter que torrar isso para conseguir. Por isso que eu falo que às assim... vezes nem derretendo, né? Dependendo do ciclo que você tá, às vezes aí. nem derretendo você consegue. Isso aí. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter clareza e transparência, né? Sobre tudo. Por isso que eu sou a favor da diversificação mesmo, de tu ter... Eu falo muito com o pessoal, né? Sobre tu ter a reserva de emergência... Né? Que é aquele capital que tu precisa ter disponível ali para te dar uma tranquilidade, que no final das contas o dinheiro, o que ele traz de verdade, além de alguma forma de tu aproveitar mais a vida, é tranquilidade. É isso aí. Né? Mas essa questão da consultoria consciente, né? De você estar convicto daquilo que está fazendo de forma honesta e transparente. Porque uma coisa é você, esse posicionamento que tu tens frente ao cliente e dizer, é óbvio que você gostaria de colocar um produto para ele. Mas não é o teu momento de fazer isso. Então, estou sendo honesto e transparente. Outra coisa é eu te vender algo assim, Bruno, vamos entrar nesse negócio que é bom para ti e em julho do ano que vem a gente já revende o teu produto assim. Você acabou de mencionar a questão dos tempos, né, dos prazos. Existe um respeito ao prazo, à maturação do investimento. Eu não vou te devolver esse dinheiro em 6 meses ou em 8 meses. E muitas vezes, se eu faço uma consultoria de forma... inconsequente, pensando em mim, essencialmente em mim, eu vou procurar te colocar alguma coisa aqui no mercado, tu vai achar que fez um baita do negócio, e aí em maio, junho, tu tá batendo aí, você me falou que tu conseguia colocar no mercado já, e o que eu ganho agora e tal, e as coisas não são assim, né? E aí você vira o bicho papão do negócio e o mercado vai te expulsar daí, né? Porque você fez uma má gestão do recurso daquele cliente, né? Não, e assim, em toda profissão, a gente tem profissionais bons e profissionais mal intencionados, ou profissionais que talvez não tenham tanto conhecimento. Na corretagem... Às vezes não é nem só uma fé, como você falou. Não tem tanto conhecimento, e aí o cliente está iludido, e ele está iludido, aí você viu o tamanho da bagunça. Exatamente. Eu falo sempre isso, que assim, às vezes não é por maldade, às vezes é por ignorância. E na forma literal da palavra, sabe? De não ter conhecimento. E isso é uma coisa que eu vejo que não é todo mercado imobiliário. Porque assim, pensa o seguinte, tô lá em Concórdia trabalhando. Eu chego para um cliente e eu falo assim, ô Bruno, vou te vender um apartamento aqui, em 1 ano eu vou revender ele com não sei quantos % de valorização. O cliente não vai acreditar. Mas o nosso mercado faz com que o cliente acredite que... E assim, não é que não é possível acontecer. Acontece. Nós tivemos casos dentro do escritório que o imóvel foi revendido em 2 meses. Sim. E o cara mais do que dobrou o valor investido. Então, o nosso mercado ele tem muito negócio que pode acontecer. Mas não é a regra. Mas não é a regra. Então, eu acho que isso vai muito dos princípios do conhecimento, mas dos princípios também do profissional, sabe? Que a gente tem isso muito definido dentro da Sante. E falando da liquidez, eu sempre cito para o cliente também que o mercado imobiliário, apesar de ele não ter liquidez, o nosso mercado, ele se destoa nisso também. Porque a gente tem mais liquidez do que mercados tradicionais. Porque tem mais demanda. Porque tem mais demanda. Então, coisas que acontecem aqui, muitas vezes não, geralmente não acontecem em mercados tradicionais, né? Que não são tão... E nem só liquidez, né? O nosso mercado, por exemplo, esse cliente que chegou com dinheiro, eu quero comprar um imóvel.
é todo o capital que você tem? Nós não vamos alocar todo ele. Nós vamos alocar parte dele. Então, nós vamos entrar num produto que você tem um fluxo de pagamento mais flexível, que você vai manter parte desse capital investido, protegendo seu capital lá aplicado, e você vai, ao longo do tempo, aprendendo a investir nesse mercado sem deixar de ter as suas reservas de segurança também, né? Porque o mercado imobiliário, assim, eu me apertei. Você não consegue vender, como você falou, né? O apartamento, ou não consegue vender só... vou vender só o banheiro. Não dá também, né? Não dá para vender uma parte. Então, se você consegue combinar com inteligência os dois mercados, e eu já fiz isso com vários clientes, tá? De tipo assim, eu tenho aqui 500 mil para dar num empreendimento aqui, num imóvel que eu quero comprar. Cara, então, em vez de comprar um imóvel de 500 mil, vamos deixar esse valor aplicado e vamos pagando no fluxo, que só o que você ganha na rentabilidade de parte do capital aplicado, mais o que você vai valorizando ao longo do tempo nesse fluxo que ele é mais flexível, você mantém a sua segurança aqui e você vai aprendendo a investir no nosso mercado imobiliário, porque o nosso cliente não está aqui, né, no dia a dia. Esse princípio que tu está mencionando, acho que é fundamental. Porque acho que o cliente, o curioso, o interessado, aquele que está querendo vir num primeiro investimento, talvez ele tenha... Talvez não, ele muitas vezes tem na mente dele que ele precisa ter um grande capital para poder chegar aqui, porque falaram que comprar aqui em Itapema, o negócio é caro, não sei o quê. Mas a maneira como tu está colocando, acho que é a orientação extremamente adequada, né? Vamos descapitalizar o mínimo possível e tu vai continuar com o teu capital aí, ou a tua fonte de renda aí continua aí, e nós vamos parcelar isso aí, né? Talvez até com o próprio dividendo, né? Em muitos casos. Em muitos casos tu consegue, conforme o montante, tu consegue tirar de lá o valor da parcela aqui, né? Isso aí. E às vezes aquela grana que tu tinha ali, ela vai durar 2, 3, até mais, talvez vá até quase o final do empreendimento ali, só com aquilo que tu está investindo, pagando isso aí, né? A não ser que você consiga um desconto muito bom para você dar essa entrada maior, digamos assim, vale muito a pena deixar ele lá alocado em algum outro investimento, né? Senão... E eu acho que o nosso mercado, por as pessoas não estarem aqui no dia a dia, ele também traz um conteúdo de mitos e histórias, né? E medos, né? Então, a pessoa que vai iniciar nesse processo, você aprender ao longo do tempo do ciclo sem alocar muito capital, você tem essa possibilidade de fazer isso aqui, né? E conhecendo um pouco mais. Mas você sabe que no final das contas, aquilo é um ativo imobiliário. Ele está ali, ele é tangível, as pessoas conhecem, ouviram falar, né? Sabem daquilo porque vem para cá. É palpável, né? É palpável. E nesse momento fica muito mais fácil você discutir com a pessoa, porque é algo que a pessoa faz parte da vida dela. A casa, para morar, para investir, né? Os memes da internet, quando o tio do terreno, né? O tio do terreno sempre ganha da piazada que está lá brincando. Até porque, assim, no final das contas, o teu patrimônio, ele tá ali. Isso. Se lá no final, a gente está num ciclo que não está tão bom e você não quer vender o teu imóvel naquele momento, tu tem um imóvel ali que tu pode morar, tu pode alugar, ele pode rentabilizar para ti, né? Então, eu acho que essa segurança que a gente tem que levar para o nosso cliente, né? A peculiaridade da forma de pagamento daqui, ela tem que ser levada em consideração porque ela talvez seja um dos maiores atrativos. Isso foi até pauta de um episódio que a gente fez no começo do podcast, quando a gente trouxe aqui os colegas que trabalhavam no mercado imobiliário de interior ou lá das nossas cidades de origem. Quando, na essência, a forma de pagamento ela é geralmente um parcelamento mais curto, né? Vai para um financiamento bancário, né? Então, assim, as pessoas não concebem, talvez, lá na cabeça delas, que seja possível pagar, receber o imóvel e continuar pagando só com aquele reajuste que nós temos aqui, que é o CUB. É uma coisa inconcebível para aquele sujeito que está lá, distante daqui, e que só conhece a regra. Vou ter que ir para o banco, vou ter que pagar a taxa do banco, né? Financiar lá em 30 anos no banco e tal. É um outro mundo, né? Então, as pessoas... acho que é importante esse momento que a gente pode deixar bem claro que a pessoa pode vir aqui, ter uma boa assessoria, uma boa consultoria imobiliária e, a partir daí, com honestidade e transparência, encontrar o melhor negócio, botar na ponta do papel o que eu posso, o que eu não posso, honestamente, e aí sim fazer aquela parcela e você vai poder pagar por 6, 7, 8, 9, 10 anos, você vai continuar pagando essa parcela, só com o CUB, vai receber teu imóvel, então, e aí vai muito do consultor, né?
De Isso. você colocar o produto adequado dentro da condição que o teu cliente tem para dispor de capital. Eu, quando vim morar para cá, não fazia ideia dessa condição de pagamento das construtoras aqui, como é fácil você comprar um apartamento aqui, né? Tu chega com um comprovante de residência e uma cópia do documento, tu já é um novo proprietário de um imóvel aqui no litoral. Isso com uma condição muito facilitada que você não encontra em lugar nenhum do mundo, né? Do Brasil, pelo menos, que eu saiba. E assim, ó, eu tenho clientes que, quando a gente fala que não é tão burocrático assim, eles até ficam com o pezinho atrás, né? Isso. Já deve ter um golpe envolvido. Ou, meu Deus, mas e o risco que o mercado corre? Mas qual que é a grande questão aqui? Por que é tão fácil comprar? Primeiro, porque virou cultura da cidade. Por exemplo, tu vai pegar o município de Itapema e de Balneário, a forma de se negociar um imóvel é diferente. Tu já muda os índices que são cobrados de reajuste e tudo mais. Mas o que acontece? O cliente, ele vem para cá, ele compra um imóvel facilitado porque ele está comprando imóvel na planta. Se o cliente vier comprar um imóvel pronto, já muda um pouco a condição, né? E aí, por que a construtora ela não corre tanto risco de vender um imóvel sem fazer uma análise tão aprofundada do cliente que está comprando? Porque a segurança dela é o imóvel. Isso, hein? Então, assim, se o cliente ficar inadimplente... A expectativa do imóvel, né? Isso aí. Isso, não é nem o imóvel, é a expectativa do imóvel. Isso, se o cliente ficar inadimplente, a construtora pega o imóvel de volta... Rescinde o contrato? Rescinde o contrato, devolve uma parte do que o cliente já pagou, então ela ainda fica com uma parte do dinheiro e ela ainda está com o imóvel que já valorizou para revender de novo para o cliente final. Então, esse é um risco que eu não vejo. Até às vezes quando a gente senta com construtores e o construtor ele fala sobre não dar anuência no momento de obra e dar anuência depois que o imóvel estiver pronto ou com 70% do imóvel pago, uma opinião totalmente pessoal minha, mas eu não concordo que isso seja mais seguro para a construtora. Por quê? Imagina o seguinte, o construtor está ali com um cliente que durante esses 70% do pagamento que ele realizou, ele foi um bom pagador. Aí tu tá mais próximo da entrega do imóvel e aí tu vai dar anuência para um cliente novo. Se não pagar, vantagem para você. Eu acho que é muito melhor tu dar anuência lá no início, que tu ainda tem todo o tempo de obra para ver se o novo pagador vai ser um bom pagador, né? Mas, enfim, isso é muito, muito pessoal de construtor para construtor, né? Voltando para o mercado financeiro, Bruno, o perfil do investidor do mercado financeiro, ele é uma pessoa mais jovem, mais velha? Claro que tem as exceções, né? Veja o Luiz Barsi ali, que é um dos maiores investidores do Brasil e já tem, sei lá, seus 70 e poucos anos. Ele tem mais, tem 83 horas. É. E ele fala, e uma das frases dele é assim, a sua prioridade no início da sua vida tem que ser a compra de um imóvel para morar. Primeira coisa que ele fala. É verdade, já ouvi ele falando isso. E aí depois, como produto de investimento, você tem, né? Daí ele, obviamente, tem um caminho que ele seguiu mais pelo mercado financeiro, né? Mas, assim, o mercado financeiro é dominado pela poupança, né? Então, assim... É bizarro, né? É bizarro o tamanho, o volume de capital alocado em poupança, né, que é a pessoa mais tradicional, né, que está lá na poupança, guardando o dinheirinho dela. Né, e no mercado financeiro de ações, aí você tem uma especulação muito grande. Né, e as pessoas não entendem que, na verdade, do outro lado da tela tem empresas. Não é ações, né? Não é um gráfico. É uma empresa que ela tem que gerar... Ela só vai te colocar dinheiro no bolso se ela gerar lucro lá na operação dela, na empresa. E aquele capital que ela distribui no mercado financeiro é uma parte muito pequena do capital total dela. Então, as pessoas não entenderam que para você ganhar dinheiro ao longo do tempo do mercado financeiro... Você tem que ser dono daquele pedaço e entender que, ao longo do tempo, você quer participar do lucro daquela empresa. Não ganhar na evolução de um gráfico para cima e para baixo. E, por desconhecer esse processo, elas querem ganhar dinheiro, alavancar. Né? E aí é o ambiente especulativo. Quando vira especulação, você não tem fundamento para estar lá. E aí o seu capital está no risco porque... o seu colega do lado investidor não tem a mínima ideia do que ele está fazendo lá. Eu vi um comentário uma vez,
um podcast concorrente nosso, inclusive, que 95% dos day traders, que quando teve aquele boom dos day traders lá, hoje já não operam mais, porque acho justamente por causa disso. Não consegue se manter com o tempo porque é um... Então, em muitos casos, um bom investimento na análise, né, ali fundamental dos fundamentos de uma empresa, nesse caso, às vezes, também se deteriora porque o teu parceiro do lado do mercado, por não entender o que ele está fazendo, ele está torrando a tua empresa. Ele está torrando a tua empresa. Não, e é isso que eu digo, assim, ó, a pessoa que vai para a Bolsa de Valores, ela realmente, ela muitas vezes não entende que ela está se tornando sócia de uma empresa. Isso. E que é esse o objetivo. Eu me torno sócio de uma empresa por quê? Porque eu acredito que essa empresa ela vai crescer, que vai levar um tempo. E aí, essa especulação do mercado, eu falo assim, às vezes acontece... Tipo, esses dias não aconteceu, o Elon Musk postou alguma coisa no Twitter e as ações viraram uma loucura. Isso é especulação. A empresa que está lá, que tu investiu, ela perdeu valor real? Não. Uma fala? Não, tipo, é só o teu home broker lá que está oscilando. Às 7 horas da manhã vai ter alguém lá para abrir a empresa, os funcionários vão entrar, vão continuar batendo o martelo, vai continuar vendendo, continuar comprando, e as pessoas não sabem o porquê que elas estão entrando nessa bagunça, né? E aí, o mercado imobiliário, ele não tem essa oscilação, justamente porque, como a gente falou há pouco, as pessoas sabem o valor daquilo que elas estão comprando. O nosso cenário aqui ele é um pouco diferente, porque ele não é o primeiro, a tendência não é ser o primeiro imóvel. O grande ambiente aqui é que você tem o investidor e tem o cliente final. São dois clientes do nosso mercado aqui. Então, quem quer comprar para ter a casa na praia, o apartamento na praia, para aproveitar com a família, ele não quer esperar 5 anos para receber. Exatamente. Ele quer passar o Natal e o Ano Novo agora, já na casa. E aí, alguém tem que fazer esse papel de carregar esse produto por 5 anos no processo de desenvolvimento da construção, para aquele que quer ir lá passar o Ano Novo, chegar lá e o imóvel está lá pronto esperando ele. E aí o investidor vem para o nosso ambiente. Mas, no final das contas, é o produto que você consegue entender ele porque é o imóvel. É aquilo que você viu a vida toda. Então, é muito mais fácil de você assimilar e, por qualquer oscilação, o seu vizinho do lado não vai vender o apartamento dele por metade do preço porque alguém falou uma besteira em algum lugar. Entendeu? Então, isso traz essa estabilidade para o mercado imobiliário. E, ao longo do tempo, o mercado de imóveis vem ganhando da volatilidade. Né? Então, o tio do terreno vem ganhando do day trader ao longo da história. E, inevitavelmente, isso fortalece, obviamente, o nosso ambiente aqui. Né? Não, e assim, a questão ali do investimento imobiliário, a gente sabe que acontecem algumas questões também, por exemplo, e no nosso mercado principalmente, porque hoje, eu não tenho o número exato, mas eu acredito que mais de 50% de quem compra imóvel na planta, bem mais, é investidor. Deve ser. Então, por isso que eu falo que o cliente ele precisa ser bem assessorado e não diferente do mercado financeiro, ele também precisa entender o porquê que ele está investindo naquele produto específico. O porquê que vai valorizar? Porque vai acontecer um projeto? Porque ele está próximo de uma região central? Quem vai ser o cara que vai comprar de ti depois? A gente consegue abranger um público maior de pessoas lá na frente que vai fazer com que tu tenha mais liquidez? O prédio que tu está comprando é um prédio que tem 5 torres e 6 apartamentos por andar? Sendo que 70% dos proprietários compraram para investir e revender, né? Isso aí. E aí, dentro desse projeto, vai ter aquele investidor que comprou e tem disponibilidade de deixar... De esperar. E tem aquele cara que daí acontece a mesma coisa que acontece no mercado financeiro, aquele cara que precisa vender e vai acabar baixando um pouco a régua. Então, tudo isso são coisas que nós estudamos, a gente assessora o nosso cliente dessa forma e que, se o cliente ele não entende, muitas vezes pode acontecer pela ignorância também do achar que, não, ficou pronto, eu vou vender de qualquer forma pelo preço que está lá na tabela. É isso aí. Não é bem assim que funciona. Então, tem as suas oscilações. Gente,
deu o nosso tempo. Legal. Eu adoro esse assunto. Eu acho que a gente podia fazer outro podcast. Parte 2. Parte 2. Não, e eu acho que é legal a gente trazer esses assuntos até para orientar e incentivar o nosso cliente. Olha que loucura. Quando eu vim para o mercado imobiliário, eu cheguei aqui pensando o seguinte. Todo mundo que tem bastante dinheiro, que vem para cá comprar imóvel, às vezes, de milhões, entende sobre investimento. Eu achava que era isso. Eu pensava assim, não, o cara é inteligente pra caramba, ganha muito dinheiro, ele deve entender sobre tudo. E muitas vezes eu sentava na mesa com o cliente e o cliente, às vezes, uma vez eu peguei um cliente que ele tinha, 8 milhões líquido na conta e ele ia... O teu cliente, lembra? O Júlio? Opa. Desculpa aí não falei o sobrenome. Corta, depois bota um bip. O cara tinha muito dinheiro líquido e ele ia comprar, 2 salas comerciais de 2 milhões cada uma, lembra? À vista. E eu falei assim, meu Deus. Daí foi quando eu entendi que não. Que é isso que eu falei lá no início. O cliente ele está preocupado em ganhar dinheiro. Então, quando ele vai para o mundo do investimento, ele precisa de profissionais que assessorem ele da forma correta, que é explicando por que tu vai ganhar dinheiro, quanto tempo tu vai ter que ficar nesse investimento. E às vezes ele acha que a solução para o objetivo dele é aquele. Se estiver bem claro o objetivo dele, é muito mais fácil ele estar bem assessorado. E às vezes ele vai descobrir que a solução para aquele objetivo não é o que ele está olhando inicialmente, né? Mas pelo menos ele já tem algum direcionamento, ele já conhece, né? É um mercado que faz muito sentido. Sabia que na Asante a gente tem um projeto de unir as duas coisas. De tu unir o investimento imobiliário com uma assessoria financeira de uma forma geral. Justamente porque a gente sente que carece muito disso, né? Hoje tu não tem um profissional, por exemplo, o profissional do mercado... Eu estava falando com o Felipe esses dias sobre isso. Tu não tem um profissional no mercado financeiro que, às vezes, sabe que o melhor investimento para o cliente é o imóvel. Ele não vai indicar o imóvel. Da mesma forma que nós também. Muitas vezes o cliente chega, a gente talvez sabe que talvez para ele o melhor não é colocar 10 milhões ali, que talvez ele poderia diversificar um pouco mais. Mas a gente também não tem conhecimento e autonomia também para chegar para ele e falar assim, não. E às vezes também não tem um profissional que a gente conheça e que a gente consiga indicar. Então, eu acho que, tá aí um negócio pro futuro. Uma coisa legal, por exemplo, eu trabalho muito com cliente que tem volumes maiores, eu tenho 2 planilhas. Eu tenho a do fluxo de pagamento e eu tenho a do fluxo de investimento. Em vez de... Chegou lá 10 milhões, como você comentou. Em vez de ele comprar 10 imóveis de 1 milhão, ele pode comprar, muitas vezes, 13 imóveis de 1 milhão. Com 10 milhões. Sim. Diz, a conta não fecha. Fecha sim. Se você construir um fluxo de pagamento e aquele capital rentabilizar o fluxo futuro, você pode, muitas vezes, comprar 13 imóveis de 1 milhão, tendo 10 milhões. Então, é um caminho interessante de fazer quando você consegue combinar os 2 mercados de maneira inteligente, sem criar a rivalidade que aparentemente existe entre os 2 mercados. E que não deveria ter, né? Não deveria ter, porque tudo fala de rentabilidade do capital, investimento e patrimônio dos clientes, né? Galera, que aula que o Bruno deu pra gente hoje, hein? Não, aula não. Eu não dei aula nenhuma, que a gente construiu boas ideias. Cara, uma enxurrada de boa informação. Mas é legal ver quem a gente conhece, porque a gente estuda, porque a gente vai atrás, né, de entender um pouco, justamente por causa disso. Mas é legal ter a visão, né, de quem viveu... Os 2 lados, né? Isso aí, quem viveu o mercado financeiro. E mais legal ainda... Saber que tu saiu do mercado financeiro para vir para o mercado imobiliário, porque tu vê todo o potencial que esse mercado tem. Exatamente. Show de bola, acho que... Te agradecer. Não, eu que quero agradecer. A palavra está aberta aí. Eu que quero agradecer. Eu quero agradecer. Quando a Morgana me mandou uma mensagem, eu disse, tô pegando o carro indo para aí. Não, e foi muito em cima da hora. Eu liguei e falei, Bruno, olha só, queria te fazer um convite e não é para jogar pôquer. Ele falou que ele estava em Florianópolis hoje. Falei, vamos lá gravar um podcast e tal, falar sobre a tua história do mercado financeiro. E na hora ele... Não, pode deixar, tô indo pra lá. Foi muito bom. Obrigado por lembrarem aí, pra gente bater esse papo. E é um tema encantador aí. Vamos deixar de fazer esses 2 mercados brigar, porque no final das contas é o capital do nosso cliente. A gente tem que cuidar com muito amor e carinho e cuidado. E eu tenho uma sugestão. Diga. Olha só. Lá vem. Me arrepiei. Vamos para o Instagram
abrir caixinha, porque eu tenho certeza que os nossos clientes têm muita dúvida sobre esse assunto. Sobre investimento imobiliário também, sobre o mercado financeiro. A gente abrir caixinha de perguntas e fazer, sim, o número 2 desse episódio. Quais são as dúvidas respondendo sobre as perguntas dos clientes. Então já está aí a chamada. Você vai lá agora, tá ouvindo aí? Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, vai no Spotify e vai no Instagram do podcast Terceira Porta. Comenta esse episódio e vai na nossa caixinha de pergunta que a gente vai disponibilizar junto e deixa lá a tua pergunta, o teu questionamento. Pode ser qualquer pergunta mesmo, não fica acanhado. Se quando tu assistir esse podcast, a caixinha de perguntas não estiver mais lá, vai nos comentários do YouTube, no comentário do Instagram e manda. Comentários nas mensagens. Nas mensagens, isso aí. Isso aí. Obrigadão, tá, Bruno? Obrigado. Obrigado, Claudião. Mais uma vez, tá aí com a gente aqui. É um prazer. Obrigado você hoje, viu? Conduziu maravilhosamente bem. A nossa maior conhecedora aqui do mercado. É que quando a gente gosta do assunto, né? Sabia que antes de ir pro mercado imobiliário, eu queria ir pro mercado financeiro, né? Olha, fez uma Mas daí o Mica... Não, nós deu um jeito aí, tá? Obrigado, então, galera. Encerramos aqui mais um episódio do Terceira Porta, agradecendo a cada um de vocês. Lembrando o nosso patrocinador ali, a Casa do Marisco. Até a próxima. Tchau, tchau.